os vetos e modificações ao texto do novo Código Florestal aprovado pelo Congresso, o governo tenta impedir a anistia a desmatadores, beneficiar o pequeno produtor e favorecer a preservação ambiental. Veja como ficou a nova legislação na reportagem de Ricardo Mignoni. Das 32 modificações, 14 recuperam o texto do Código Florestal aprovado no Senado Federal, 5 respondem a dispositivos novos incluídos e 13 são adequações ao conteúdo do projeto de lei. Entre os 12 artigos vetados está o que aborda a recuperação de matas em áreas de preservação permanente, como beiras de rios, topos de morros e encostas. Pela proposta nova do governo, voltam as faixas de recuperação, sendo que cada tamanho de propriedade terá uma faixa diferente. Para propriedades de até um módulo fiscal, serão 5 metros de recomposição, não ultrapassando 10% da propriedade. Para propriedades rurais de 1 a 2 módulos, a recomposição é de 8 metros, até 10% da propriedade. Os imóveis rurais de 2 a 4 módulos terão que recompor 15 metros de margens de rios, não ultrapassando 20% da propriedade. Acima de 4 módulos, a recuperação deve ser entre 30 metros e 100 metros. As diretrizes adotadas compreendem recompor o texto do Senado, preservar acordos e respeitar o Congresso Nacional, não anistiar o desmatador, preservar os pequenos proprietários, responsabilizar todos pela recuperação ambiental, manter os estatutos de APP e de reserva legal. Pelo que sobrou do texto do novo Código Florestal após os 12 vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff, os produtores rurais de todo o Brasil terão 5 anos de prazo para se adequarem ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e ao Cadastro de Regularização Ambiental. Depois desse prazo, quem não estiver seguindo a legislação será punido com multas e não terá mais acesso ao crédito rural. Para cobrir os vácuos jurídicos deixados com os vetos, a presidente Dilma Rousseff vai assinar uma medida provisória que será publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União, junto com o Código Florestal, informou o ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams. A ministra Isabela Teixeira disse que a insegurança jurídica e a inconstitucionalidade levaram aos 12 vetos. O veto é parcial, em respeito ao Congresso Nacional e à democracia, ao diálogo com a sociedade. O veto também foi motivado, em alguns casos, para evitar a insegurança jurídica, em outros casos, por razões de inconstitucionalidade. O veto foi motivado também para não admitir nada que anistie o desmatamento, não permitir a redução da proteção e promover, o veto também foi feito em relação àquilo tudo que pudesse impedir a promoção, a restauração ambiental. E também em relação à questão do interesse público. Já o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, destacou que o código não é nem dos ruralistas, nem dos ambientalistas. Esse não é o código dos ambientalistas e não é o código dos ruralistas. Esse é o código daqueles que têm bom senso, daqueles que acreditam que o Brasil pode produzir com todo o respeito ao meio ambiente. A primeira pergunta feita na coletiva sobre os vetos impostos pela presidente Dilma Rousseff ao Código Florestal foi do repórter Ricardo Mignoni. Ele questionou se haveria apoio do governo para os produtores que já compraram áreas que já haviam sido desmatadas. Os ministros demoraram um pouco para responder. Uma vez que a grande maioria desses produtores rurais que terão que recompor APP não desmataram, ou seja, compraram a terra já desmatada, há desmatamentos que ocorreram há 100 anos, até mais, e que muitos desses também desmataram para não perder a propriedade, caso da Amazônia, por exemplo, vai haver algum tipo de ajuda, financiamento do governo, para que eles possam fazer essa recomposição? Bom, eu vou... Existe no projeto, está mantido. O governo já tem políticas de financiamento, de apoio à agricultura, e, ao mesmo tempo, a presidência está mantendo os 2 textos que prevêem a autorização ao Executivo de tomar iniciativas que apoiem essas ações de recuperação, essas ações de manutenção dessa reserva ambiental.
A Frente Parlamentar Agropecuária discute o caminho a tomar após os 12 vetos ao Código Florestal e a medida provisória com o escalonamento da recomposição das margens dos rios. Nesta terça-feira, parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram durante o almoço para tomar uma posição quanto aos vetos apresentados pela presidente Dilma Rousseff ao novo Código Florestal e também quanto à medida provisória publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Não há consenso entre os deputados e senadores da frente. Enquanto alguns acham que o texto da medida provisória está bom e concordam até com os vetos apresentados pela presidente, outros querem apresentar uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a medida provisória e contra os vetos no Supremo Tribunal Federal. Outros parlamentares defendem a apresentação de uma questão de ordem na mesa diretora da Câmara, levantando que não seria possível apresentar uma medida provisória aqui na casa antes de os 12 vetos serem apreciados. Mas, segundo o deputado Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, que participou da reunião, o que deve prevalecer é que os deputados tentarão fazer emendas a essa medida provisória apresentada pelo Palácio do Planalto. Não há dúvida nenhuma que algumas coisas têm que ser alteradas nessa medida provisória, algumas situações têm que ser encaminhadas de uma forma mais protetora, vamos chamar assim, do pessoal do produtor rural. Não, eu acredito que a grande maioria vai optar pelo caminho do bom senso, ou seja, considerar as medidas que a presidente baixou adequadas, com alguns ajustes que precisam ser feitos. Eu acho que esse será o encaminhamento da maioria. A empresa brasileira de bioenergia anunciou a construção de uma indústria no estado de Alagoas para a produção de etanol celulósico em escala comercial até o fim de 2013. À medida que a indústria de biocombustíveis avança no Brasil, a demanda por enzimas também cresce. As enzimas são as proteínas que substituem produtos químicos e aceleram os processos de produção. Elas podem transformar resíduos agrícolas como palha de milho e bagaço de cana em biocombustíveis. Para o presidente de uma empresa que atua no segmento, o mercado de etanol celulósico é promissor. Extremamente promissor, haja vista de que para os nossos cálculos, 83% do combustível fóssil utilizado hoje poderia ser substituído pelo etanol. Aí eu não falo só o etanol celulósico, é o de primeira geração, que a gente já usa, mas o celulósico que a Agraubio vai produzir. E isso traz o Brasil na dianteira da sustentabilidade, porque se comparado o etanol celulósico, com os combustíveis fósseis, o etanol celulósico é muito mais sustentável por questões principalmente de emissão de gás carbônico. Sebastian Soderberg, gerente-geral de bioenergia da empresa, disse que há mais de 10 anos ninguém acreditava que seria comercialmente viável ter biocombustíveis avançados. Mas a realidade é outra. Segundo ele, os norte-americanos já constataram que não é possível ser dependente só do petróleo. O etanol celulósico pode substituir de 10% a 20% o combustível fóssil da matriz energética norte-americana. O fato da matéria-prima utilizar resíduos agrícolas que iriam ser descartados mostra como essa tecnologia contribui para a sustentabilidade, afirma Sebastian. A seguir, confira uma reportagem especial sobre a água, um dos temas que será discutido na Rio+20 este mês.